O segundo livro das Crônicas, capítulo 21. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi, e o seu filho Jeorão ficou no lugar dele como rei. Jeorão, filho do rei Josafá de Judá, tinha 6 irmãos, que se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Josafá deu a eles muitos presentes de prata e ouro e objetos de valor. E a cada um entregou o governo de uma das cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas. Mas ele escolheu Jeorão, o filho mais velho, para ser o rei depois dele. Quando se tornou rei, Jeorão se firmou no poder e então mandou matar todos os seus irmãos e também algumas das altas autoridades de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei e governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe, de Israel, e por isso Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor, mas o Senhor não quis acabar com os descendentes do rei Davi, pois havia feito um acordo com Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jeorão e os seus oficiais, com seus carros de guerra, invadiram Edom e ali foram cercados pelos edomitas. Jeorão e os seus comandantes dos carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite e escaparam. Desse tempo em diante, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbna também se revoltou, porque Jeorão tinha abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele construiu lugares pagãos de adoração nas montanhas de Judá. Levou os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos e fez o povo de Judá abandonar a Deus. Aí o profeta Elias escreveu a Jeorão uma carta, a qual dizia o seguinte: É isto que diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Você não seguiu o bom exemplo do seu pai, o rei Josafá, nem do seu avô, o rei Asa, mas seguiu o mau exemplo dos reis de Israel. Você levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos, como fazem os reis de Israel. E também matou os seus próprios irmãos, que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor Deus vai fazer cair um castigo terrível sobre o povo de Judá e sobre os filhos e as mulheres que você tem, e vai destruir tudo que é seu. E você mesmo vai ter uma doença intestinal muito séria, que irá piorando cada vez mais, até que os seus intestinos saiam do corpo. O Senhor Deus fez com que os filisteus e os árabes, que eram vizinhos dos etíopes que moravam no litoral, ficassem furiosos com Jeorão. Eles invadiram o país de Judá, derrotaram Jeorão e levaram embora todos os bens do palácio e também os filhos e as mulheres de Jeorão. Deixaram somente Acasias, o seu filho mais moço. Depois de tudo isso, o Senhor castigou Jeorão com uma doença intestinal incurável. Ele foi piorando cada vez mais,
até que depois de 2 anos, os intestinos saíram do corpo dele e Jeorão morreu, sofrendo dores terríveis. O povo não acendeu uma fogueira em honra dele, como havia feito com os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 8 anos. Quando morreu, ninguém sentiu falta dele. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis.